Você sabia que um simples grão de trigo foi a arma mais poderosa de Roma? Não foram apenas as legiões, nem a engenharia brilhante, nem mesmo os gladiadores que sustentaram o maior império da história. Foi o trigo, um grão dourado que alimentou milhões, controlou nações inteiras e decidiu o destino de reis e imperadores. Hoje você vai descobrir como Roma transformou esse cereal comum em um instrumento de dominação global. Como eles construíram rotas comerciais que atravessavam continentes, manipularam a fome como arma política e criaram um sistema tão eficiente que ecos dele ainda reverberam em nossa economia moderna. Se você está pronto para desvendar os segredos obscuros por trás do pão que alimentou um império, então dê o seu like agora para apoiar este trabalho de pesquisa histórica e inscreva-se no canal porque esta jornada pela história romana vai transformar completamente a forma como você enxerga o poder, a política e até mesmo o alimento no seu prato. Bem-vindo ao trigo romano, como um império usou este grão para controlar o mundo. No ano 22 d.C., algo terrível aconteceu em Roma. Uma crise de fome ameaçava destruir a capital do império mais poderoso do mundo. As ruas ferviam com motins. O povo romano, acostumado ao seu pão diário garantido, via os celeiros vazios e o desespero crescer. O imperador Tibério enfrentava o colapso total da ordem social. Mas como um império tão avançado chegou a depender tanto de um único grão? A resposta está séculos antes, quando Roma era apenas uma pequena cidade-estado lutando pela sobrevivência. Os romanos primitivos cultivavam trigo nas planícies férteis do Lácio, mas logo perceberam uma verdade brutal. A Itália sozinha jamais poderia alimentar as ambições de Roma. À medida que a República crescia, conquistando território após território, surgiu um problema matemático implacável. Mais conquistas significavam mais soldados significavam mais bocas para alimentar, e mais bocas significavam uma demanda impossível de satisfazer com a agricultura local. Foi então que os estrategistas romanos tiveram uma visão revolucionária. Eles não precisavam apenas conquistar terras, precisavam conquistar os celeiros do mundo antigo. E havia 3 regiões que brilhavam como o ouro aos olhos de Roma: o Egito, o norte da África e a Sicília. Essas eram as terras onde o trigo crescia em abundância inimaginável, onde o solo negro e as águas do Nilo produziam colheitas que alimentariam civilizações inteiras. A conquista da Sicília durante as Guerras Púnicas não foi apenas uma vitória militar. Foi a primeira peça de um quebra-cabeça alimentar que Roma levaria séculos para completar. Os Campos Dourados da Sicília começaram a despejar seus grãos em direção a Roma, estabelecendo um precedente perigoso. O império agora dependia de trigo importado. Mas isso era apenas o começo. Quando Otaviano, que se tornaria o imperador Augusto, derrotou Cleópatra e anexou o Egito em 30 a.C., ele não conquistou apenas uma nação. Ele conquistou o celeiro mais produtivo do mundo antigo. O Vale do Nilo, inundado anualmente com suas águas fertilizantes, produzia tanto trigo que poderia alimentar toda a cidade de Roma por 4 meses, completos a cada ano. O Egito se tornou tão vital que Augusto o declarou propriedade pessoal do imperador, proibindo senadores de até mesmo visitarem a província sem permissão imperial. Imagine a dimensão dessa operação logística. Centenas de navios cargueiros, chamados naves frumentariae, navegavam constantemente entre Alexandria e o porto romano de Ostia. Cada embarcação transportava entre 150 e 300 toneladas de trigo. A frota inteira movia mais de 150 mil toneladas de grão anualmente, apenas do Egito. Era a maior operação de comércio internacional do mundo antigo, superando em escala tudo que havia sido tentado antes. Mas Roma não se contentou com o Egito. O norte da África, especialmente as regiões da atual Tunísia e Líbia, foram transformadas em vastas plantações de trigo. A província da África proconsular se tornou tão produtiva que fornecia 1/3 de todo o trigo consumido em Roma. Os romanos construíram aquedutos, sistemas de irrigação e estradas que conectavam o interior agrícola aos portos costeiros.
Cidades inteiras existiam apenas para processar, armazenar e embarcar trigo para a metrópole faminta. A Espanha, no que hoje é a Espanha, também contribuía com suas colheitas. Até mesmo regiões distantes como a Gália e posteriormente a Britânia eram integradas nessa rede alimentar imperial. Roma havia criado algo sem precedentes na história humana. Uma cadeia de suprimentos globalizada que atravessava 3 continentes e dependia da coordenação precisa de milhares de pessoas, dezenas de portos e centenas de navios. Mas aqui está onde a história se torna ainda mais fascinante e sinistra. Os romanos não apenas importavam trigo, eles o transformaram em uma ferramenta de controle político mais poderosa que qualquer exército. No século II a.C., um tribuno chamado Caio Graco introduziu a lei frumentária que mudaria Roma para sempre. Essa lei estabelecia que todo cidadão romano tinha direito a comprar trigo a um preço subsidiado pelo Estado. Parecia uma medida benevolente, uma forma de garantir que ninguém passasse fome. Mas as consequências políticas foram explosivas. Políticos ambiciosos rapidamente perceberam que controlar o fornecimento de trigo era controlar o coração do povo romano. Júlio César, em sua ascensão ao poder, expandiu dramaticamente a distribuição de trigo, garantindo a lealdade das massas urbanas. Ele sabia que um romano bem alimentado era um romano politicamente dócil. Quando César foi assassinado, o primeiro ato de Marco Antônio não foi perseguir os conspiradores, foi garantir o controle dos celeiros públicos. Ele entendeu instintivamente que quem controla o pão, controla Roma. Augusto, ao consolidar o império, institucionalizou esse sistema de uma forma que seria copiada por governos pelos próximos 2000 anos. Ele criou a política do pão e circo, panem et circenses. Forneça ao povo alimento gratuito e entretenimento, e eles não questionarão seu poder. Mais de 200.000 cidadãos romanos recebiam distribuições mensais gratuitas de trigo. Isso representava cerca de 40 quilos de grão por mês para cada beneficiário, suficiente para alimentar uma família inteira. Os imperadores que seguiram entenderam a lição. Trajano construiu enormes complexos de armazenamento em Ostia, capazes de guardar meses de suprimento de trigo. Adriano expandiu a frota de transporte. Cada imperador sabia que sua legitimidade dependia tanto dos legionários quanto dos padeiros. Mas esse sistema criou vulnerabilidades terríveis. Roma se tornou refém de suas rotas comerciais. Uma tempestade no Mediterrâneo Oriental poderia causar escassez. Uma rebelião no Egito poderia significar fome em Roma. Os piratas não eram apenas criminosos, eram ameaças existenciais ao império. Quando Pompeu recebeu poderes extraordinários para eliminar os piratas do Mediterrâneo, ele não estava apenas protegendo o comércio, estava protegendo a própria existência de Roma. E aqui está algo que poucos percebem. O trigo romano não era apenas sobre alimentação, era sobre identidade cultural. O pão romano, especialmente o panis plebeius, feito para as massas, se tornou um símbolo de cidadania. Receber sua ração de trigo não era apenas receber comida, era receber confirmação de que você era romano, que pertencia à maior civilização da terra. Os padeiros em Roma eram profissionais altamente regulamentados. Haviam leis específicas sobre o peso e a qualidade do pão. Forneiros que trapaceavam eram severamente punidos. Alguns historiadores documentam casos de padeiros desonestos sendo assados em seus próprios fornos como punição exemplar. A seriedade com que Roma tratava seu pão não era brincadeira. O sistema de distribuição de trigo também teve consequências econômicas profundas. Ele desencorajou a agricultura local na Itália. Por que um fazendeiro italiano cultivaria trigo quando não poderia competir com o grão subsidiado vindo do norte da África? A Itália gradualmente abandonou a produção de cereais em favor de vinhas, olivais e fazendas de gado. Isso tornou o império ainda mais dependente de suas províncias distantes. Essa dependência se provaria fatal. Quando o império começou a entrar em crise no século III d.C., as rotas comerciais foram interrompidas por invasões bárbaras e guerras civis. O sistema de suprimento de trigo começou a falhar.
imperadores desesperados tentaram de tudo: racionamento severo, requisições forçadas, até mesmo tentativas de revitalizar a agricultura italiana. Mas era tarde demais. Roma havia se tornado viciada em seu trigo importado. No século V, quando os vândalos conquistaram o norte da África, eles não apenas tomaram território romano. Eles cortaram a artéria principal que alimentava Roma. A cidade, que havia chegado a ter mais de 1 milhão de habitantes, encolheu para apenas 30 mil pessoas em questão de décadas. A queda de Roma não foi apenas militar ou política, foi uma catástrofe alimentar. Mas a história do trigo romano não termina com a queda do império. Seu legado ecoa através dos séculos até os dias de hoje. A ideia de que um Estado tem responsabilidade de garantir o alimento de seu povo nasceu com Roma. Os sistemas modernos de bem-estar social, os subsídios agrícolas, as reservas estratégicas de alimentos, todos têm suas raízes naqueles celeiros romanos. Quando os estados modernos garantem preços mínimos para agricultores ou fornecem cupons de alimentação para os pobres, eles estão, sem saber, seguindo o modelo criado por Caio Graco há mais de 2000 anos. Quando países estrategicamente acumulam reservas de grãos para emergências, eles estão imitando os Orreia de Trajano, e a vulnerabilidade, essa também persiste. O mundo moderno, com suas cadeias de suprimento globalizadas, enfrenta os mesmos riscos que Roma enfrentou. Pandemias, guerras, mudanças climáticas, todas podem interromper o fluxo de alimentos, assim como tempestades e invasões interrompiam os navios de trigo romano. A guerra na Ucrânia em 2022 demonstrou isso brutalmente quando o celeiro da Europa ficou bloqueado, causando crises alimentares em dezenas de países. Roma nos ensinou que a comida é poder, que o controle sobre recursos alimentares pode ser mais decisivo que exércitos, que sistemas complexos de distribuição criam tanto força quanto vulnerabilidade. Essas lições permanecem terrivelmente relevantes. O trigo romano alimentou um império por 5 séculos. Ele permitiu que Roma construísse cidades monumentais, sustentasse exércitos invencíveis e criasse uma cultura que influenciaria toda a civilização ocidental. Mas também criou dependências que eventualmente contribuíram para o colapso desse mesmo império. Hoje, quando você morde um pedaço de pão, está participando de uma tradição que remonta àqueles cidadãos romanos fazendo fila para receber sua ração mensal de trigo. Você está conectado a uma história de poder, política e sobrevivência que atravessa milênios. A história do trigo romano é, em última análise, a história da própria civilização. É sobre como transformamos a natureza para servir nossas necessidades, sobre como criamos sistemas complexos de interdependência e sobre como essas mesmas criações podem eventualmente nos dominar. Roma descobriu que você pode construir um império sobre o trigo, mas também pode cair por causa dele. Se esta jornada pela história romana transformou sua visão sobre poder, política e até mesmo sobre o alimento que você consome, então este conteúdo cumpriu sua missão. Mas para continuarmos produzindo documentários aprofundados como este, precisamos do seu apoio. Dê o like agora se este vídeo agregou valor ao seu conhecimento e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios desta série sobre os segredos ocultos dos grandes impérios da história. Deixe nos comentários: qual aspecto da história romana você gostaria que explorássemos em profundidade no próximo vídeo? O exército? A engenharia? A política? Sua opinião molda o conteúdo que produzimos. Obrigado por assistir. Até a próxima jornada histórica.